Matriz de Risco, episódio de hoje, 50 Tons de Matriz, gravado em 17 de outubro de 2019. Fala, maninho! Fala, maninho! Fala, galera! Você deu play em mais um Matriz de Risco, episódio esse de número 50. Comigo, André Brown, e com um homem que também tem 50 anos, André Varvar. É isso aí, André. E hoje no episódio 50, um episódio de número simbólico, não é um ano, porque o ano é 52, no episódio 50, em vez de eu contar uma história... Como é que é o ano? É 52? É porque quando a gente fizer 52 episódios, a gente fez um ano de Matriz de Risco. Opa, maravilha. E eu vou falar hoje, então, aproveitando o número 50, esse gancho, esse número emblemático, vou falar de uma ONG chamada 50 for Freedom, que luta para combater a escravidão moderna. E ao longo desse episódio eu vou falar um pouco sobre essa instituição não governamental e falar um pouco sobre a escravidão moderna, uma coisa muito triste, André. Muito bom, muito E vamos bom. ver pela primeira vez uma Matriz de Risco fazendo um projeto social, né? É isso aí. O que é, mais ou menos? É uma oportunidade histórica. É o seguinte, existem 25 milhões de pessoas vítimas de trabalho forçado, 150 bilhões de dólares de lucros ilegais. E aí essa instituição 50 for Freedom está buscando apoio para se assinar um tratado internacional para acabar com a escravidão moderna, precisando de 50 países signatários desse tratado, e por enquanto tem 38, então falar um pouco sobre como você pode ajudar para que isso aconteça, para que se acabe, ou que pelo menos fique pequena, a escravidão moderna. Muito bonito. Sabia que eu lembrei agora do movimento que teve no ano 2000 chamado Jubilee 2000, Drop the Debt Now. Não, Gostou do meu inglês britânico? Você explicou muito bem sobre o Live Aid, que não deu dinheiro, mas foi importante. Então, esse Jubilee 2000 que aconteceu no ano 2000, como diz o 2000 em inglês é 2000, era Drop the Debt Now. Cancelem o débito agora. Era para os países do G8. Os países do G8. G8 antigamente tinha o Brasil, não tinha? Não, os G8 são os 8 países mais ricos do mundo, não são? Não sei, cara. Enfim, eram os países do G8 para cancelarem os débitos dos países mais pobres. Lembro disso. E aí, como teve o Live Aid, que foi nos anos 80, que foi do Fred Mercury, que foi do Fred Mercury, exatamente. Teve aí o Live Aid de 8. Live Aid, que foi um show que aconteceu em vários lugares, inclusive aqui no Brasil também aconteceu, na praia de Copacabana. E quem cantou? Não lembro. Lulu Santos. Foi um show que aconteceu em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, pedindo para os países mais ricos cancelarem a dívida dos países mais pobres. Porque assim, o que eles chegaram à conclusão? Se não zerar, mano, os caras não vão sair da merda nunca. Então zera, começa tudo de novo. E muitos países tiveram a dívida zerada. Mas países bem chumbreguinha, né? A maioria na África. Brasil nem pensar, né? Não. Países assim que viviam para pagar dívida. Entendi. O PIB deles inteiro não pagava os juros da dívida. Porra, parece meu salário. Mentira. Que isso, fala assim não. Não, Deus que me perdoe. Mas teve esse Live Aid, que foi um grande sucesso e também foi um movimento... Sabe um movimento também que tem bem legal, que poucas pessoas, a maioria sabe, mas é um movimento fashion que chama Red, que são umas coisas que tem vermelho, inclusive tem um iPhone vermelho, que todo lucro é para acabar com a AIDS na África. Não, nunca vi. Mas eu gosto muito de vermelho, você sabe. Aqui na minha sala tem uma coisa que é um vermelho alaranjado. Eu adoro o vermelho. Vermelho é a cor do sangue, mas vermelho também é a cor do fogo, do calor, da segurança, né? Falando em vermelho... Do sinal vermelho, da roupa, do lingerie vermelha, do sangue, do coração... Enfim, falando em vermelho... A cor vermelha não tem muito na natureza, se é que você perceber. É verdade. Vermelho, mas o vermelho tá no sangue. Lembrei de um filme aqui agora, que eu gosto muito, chamado Mãe. Mother, que é daquele diretor que eu não sei falar o nome, que é o diretor... Spike Lee Jones. Pelo amor de Deus. Não, esse não, cara. Esse filme é horrível. Não faz esse filme, não. Esse filme é maravilhoso. É do mesmo diretor do Cisne Negro, do Noé, eu não sei falar o nome dele. Eu sei, cara. Eu quase trouxe esse cara pra dar uma palestra aqui, mas não consegui. Você tá louco. Sério? Você tá louco. Sério, cara? Tá louco. Tô te falando. Vendo, João. É o Aaron... Não sou eu, o André Varvar, não. É lá na empresa. Na empresa, que quase que eu trouxe. A gente trouxe na empresa o Vitório Storaro e trouxemos... Ele dirigiu o Cisne Negro. E trouxemos o... Dirigiu o Noé. Você acha que eu não trago esse aí? Porra. Dirigiu Hacking for a Dream. Noé foi uma coisa ruim na carreira dele. Mas o Mãe é
sensacional. Eu vou lembrar até o final do programa. Eu me lembrei de ver, você falou vermelho, eu lembrei desse filme porque a sequência final dele é toda vermelha por causa do sangue. Você obrigou uns funcionários novos a assistir esse filme e escreveram um relato. Você é mal pra caramba. Esse filme é maravilhoso. Sádico. Falando em filme, eu fui seguir tua dica essa semana e fui ver o Coringa, o Joker. E aí, mano? Fantástico, né? Joker, né? Mas eu gostei de uma coisa, assim... É porque todo mundo falou tanto Cuidado pra não dar spoiler. Não, não vou dar spoiler. Todo mundo falou tanto do Joaquin Phoenix, né? Que eu já fui sabendo que a atuação dele ia ser incrível, então foi uma coisa que não me surpreendeu muito, não. Agora, uma coisa que eu achei abismado. Sensacional com o filme foi a trilha sonora. Bizarro. Achei bizarro. A trilha sonora não, assim, não é trilha sonora. Tudo bem, você tá certo. Original soundtrack. Você tá certo, é porque assim... É uma trilha sonora. É engraçado, porque assim, se você for usar, o Marcel Klein até pode me corrigir, Marcel Klein, enfim. Grande Marcel Mas a Klein. trilha sonora é tudo que tem de som no filme, né? É a trilha sonora, mas não é só a música, mas entendeu? quando sai o álbum você sabe que na assim, época áurea do CD, soundtrack, OST, Original Soundtrack, sabe que na época áurea do CD, eu saía do cinema e comprava o disco do filme. É mesmo? Eu devo ter mais ou menos, sem brincadeira, na casa da minha mãe, tem uma estante lá antiga com CDs, devo ter mais ou menos 80 CDs de Soundtracks, eu adorava. Inclusive tem uma banda de São Paulo chamada The Soundtrackers, que eles só tocam trilha sonora. Maneiro. Maravilhosa, muito boa essa banda, eu só conheço do YouTube. Sabe o que me lembra esse negócio do soundtrack? Um desenho animado que eu assistia quando eu era criança, que eu amava, Os Incríveis, você lembra? Lembro, claro. O Multi-Homem, Coio, o Homem-Mola e Aquaman. Aí eu falava que eu era o Multi-Homem, né? E que era engraçado, que eu acho que se refletiu na minha personalidade. Eu era o Multi-Homem, meu irmão Alexandre era o Aquaman, e o Rony, que era gordinho quando eu era criança e hoje é o mais magro dos três, era o Coio, o Homem-Mola, que era bullying, né? Tá difícil estar mais magro que você, hein? Mas o Coio, o Homem-Mola, que era baixinho, gordinho, e os pés e os braços eram molas. O Rony era o Coio, o Homem-Mola, e eles tinham uma banda, a identidade secreta deles, quer dizer, a identidade secreta era os Impossíveis, mas eles tinham uma banda, né, de música. Que não era o Varvai Tarja Preta. Não era o Varvai Tarja Preta, até porque o Multi-Homem tocava guitarra e eu nunca peguei numa guitarra na vida. Mas baixo você tocava. Baixo eu toquei um pouquinho. Mas quem toca muito baixo, mano? É o Daniel. O Daniel é bizarro, cara. Mas o Daniel é o seguinte, o Daniel tem mania de masterizar. Já tirou o baixo de trás do sofá? Masterizou as coisas. Quando ele porque ele fica assim, não vou tocar igual o Flea do Red Hot. Aí ele consegue tocar igual o Flea, aí não quero mais tocar baixo. Chega, o que eu vou fazer agora? Vou virar Desistiu, aqui. Né? Zerou. Aí ele foi fazer outro videogame lá, que foi aquela missão. Lá do Rock in Rio. Mas você, voltando aqui pro Coringa, cara, a trilha sonora do Coringa é fantástica. E eu fui descobrir, quando eu saí do cinema, eu mandei mensagem pro nosso amigo Marcel. Falei, Marcel, já viu o Coringa? Ele falou, não. Eu falei, cara, fiquei louco com a trilha sonora. Cara, uma coisa e aí ele me falou, sabe o quê? Que a mesma mulher, ele foi pesquisar, ele não viu, pelo menos não sei se hoje quando ele sair esse episódio ele já viu, acho que ainda não. Mas ele falou que é a mesma mulher que fez a trilha sonora de Chernobyl que ganhou o Grammy. Nossa, Chernobyl é terrível. Mas aí você tá falando também dos sons incidentes, né? Não, porque a trilha... não é só a musiquinha, não vou dar aquele negócio que o cara pega no negócio e faz... Não vou dar um spoiler, porque o que eu vou falar não tem nada a ver, mas assim, esse filme conta o surgimento do Coringa. Quando o cara se transforma um cara chamado Arthur... cara normal. Normal mais ou menos. Uma pessoa se transforma num vilão. No vilão, no Coringa. E a cena que ele se transforma em Coringa, que é fantástica, que é num banheiro... Não vai contar, né, animalzinho? Não. Tô falando, a cena, não tô falando... A cena que ele se transforma em Coringa, que ele vira a chave na cabeça dele, que ele deixa de ser o Arthur e vira o Coringa, ele é como se ele estivesse dançando... Cara, tô com vontade de sair daqui e ver esse filme de como novo, se ele estivesse dançando a música que tá tocando, que é uma pariu. música instrumental, e eu fui procurar, eu até mandei essa matéria pro Marcel, não vai estar no link do episódio que eu não boto mais, mas procura aí a trilha sonora do Coringa, que incrível que eu posso até falar que isso não é um spoiler, que essa cena não tá no filme, que eu li nessa matéria. Pelo amor de Deus, André. Ele, quando se transforma em Coringa, a cena que estava escrita... Olha como é que a música é importante num filme, cara. Olha que bizarro. A cena que estava escrita, ele ia pro banheiro, ia dar um tiro na cabeça e a... tu vai contar, animal? Não, isso não tem no filme. Tá, desculpa. Isso não foi pro filme. A cena quando ele veio pro Coringa, que ia ser? Ele ia acabar aquela cena do metrô, que eu não vou falar qual que é. Ele ia pro banheiro, ia dar um tiro na cabeça, a arma ia estar sem bala, e aí ele ia dar um clique na cabeça dele e ia virar o Coringa. E aí, quando eles foram fazer essa cena, ele soltou a música, que a trilha sonora toda foi gravada antes do filme. Claro. Quando soltou a música, o diretor, o Philip, não é Philip, alguma coisa? Eu não sei, não. O cara nem que... Esse cara fez Que Se Beber Não Case, mano. Philip Todd. Esse diretor não foi? Não fez Se Beber Não Case? Não sei, você tá sendo... Não, alguém falou aí que é um diretor... Não, não é um diretor bunda, não. Mas sim, o Todd Phillips. Mas vê o que ele dirigiu, esse malandro. Ele dirigiu... Vamos ver, Todd Phillips. Mas vamos voltando aqui. Aí o cara soltou a música lá no set e eles mudaram a cena toda por causa da música.
que já estava gravada. Mas ele foi Ele resolveu dirigiu War Dogs, não dirigiu nada demais, não. Então, vê se ele não dirigiu Bebê Não Case, mano. Como é que chama? É The Hangover, parte 3. Quem Hangover, produziu, parte 2. Quem produziu foi aqui. Ele não dirigiu esse filminho que a coisa namora o Bradley Cooper? Não. Ele dirigiu, não sei o que da estrela, Nasce uma Estrela. Born Star, né? Não foi? Vê aí. Não, foi não. Ah, enfim, eu sei O último filme dele antes do Joker foi o War Dogs de 2016, que não tem nem link aqui. War Dogs eu vi, mas achei mais ou menos também. Não é de outro planeta. Qual que é o War Dogs é aqueles dois, um gordinho e um magrinho que resolve vender armas. Não. Vender armas. E é uma história verdadeira, né? Cara, falando em... Voltando... A história é só o seguinte, desse filme, do War Dogs, é o seguinte. Os dois caras eram tipo uns pilantrinhas, assim. Um era massagista na Flórida e o outro era um malandrinho que fazia treta, né? Aí ele ficava caçando na internet leilões do governo americano. O exército é obrigado a botar que quer comprar as coisas. Igual aqui, é ótimo falar isso. Licitação, né? Igual aqui é demais, licitação. E ele ficava pegando as licitações que ninguém queria. Entendi. Porque o governo americano estava comprando. Não, tem licitações de 1 bilhão e tinha licitações assim de 5 mil dólares, 10 mil dólares. O que o cara ficava fazendo? Caçando essas licitações merreca que ninguém queria pegar. E começou a construir uma relação lá com o governo americano, até que ele vendeu não sei quantos milhões de balas de fuzil pro governo americano. Botou um preço barato. Aí foi comprar umas munições velhas. Caralho. Que estavam encaixotadas num desses paisezinhos aí da cortina de ferro que tinha falido. E começou a vender. Só que quando ele comprou as munições desses militares corruptos lá desse país eco aí, quando ele foi receber as munições eram todas chinesas. E ele não podia vender munição chinesa para os Estados Unidos. Não sei o que. Aí o que ele começa a fazer? Ele começa a reembalar. Igual o celular da Huawei. Ele começa a reembalar a munição para vender reembalado e nessa ele é pego porque ele deixa de pagar o malandro que ele... Você falou para não dar spoiler do Coringa. Mas esse filme ninguém vai ver, pô. Um filme ruim. Não veja não que é ruim. Então esse cara aí mas fez a história, dele. Inclusive a história é verdadeira. Mas eu não sei se ele ganha melhor diretor não, cara. Não, cara, eu tenho dúvida. Assim, o filme assim, é bom pelo Joaquim. Não, o filme é bom pela história, Fênix, né? A história é incrível. Se você gostou de Coringa... gostei. Só uma coisa que... mais uma das melhores coisas do Coringa é a paleta de cores, mano. Sensacional. Porra, sensacional. E a caracterização dele também. Eu te falei que eu fiquei com vontade de fazer aquela cara de Coringa, né? Agora eu fiquei triste de uma coisa. Só pra terminar o assunto Coringa. Aí, o do Coringa lá começa falando da greve de lixo ali. Eles fazem uma alusão a Nova York, né? Que Nova York teve isso. Mas você falou que era Chicago. Gotham City é Chicago. Aí já fiquei puto ali. Eu falei, já mudaram Gotham City de lugar. Mas enfim. Mas se você gostou de Coringa, eu vou te dar 3 dicas de filme. Hacking for a Dream e Mãe. Porra, de novo, você fala nesse Wrecking for a Dream a vida inteira. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Se você gostou do Coringa, pode ver esses 3 aí que você não vai se arrepender. Jim Carrey, então eu vou te dar um bom também de um ator que é cômico, que fez um filme dramático incrível que eu nunca mais achei. Chama Punch Drunk Love, Embriagado de Amor. Você já falou desse filme. Porra, esse filme... Eu fui dar aula ontem sobre conceitos artísticos e por acaso peguei um frame desse filme pra dar um exemplo, lembrei do filme de novo. Eu nunca mais achei, cara. Embriagado de Amor é Adam Sandler. E ele não faz careta, tá? Porque o Jim Carrey não resiste, ele manda uma caretinha, não tem como. Não, o Jim Carrey no Brilho Eterno não manda careta, não. Deixa eu te falar. O Jim Carrey não desistiu de ser ator, virou artista plástico? Não, ele agora tá fazendo um filme do Sonic, ele é o vilão do Sonic. É sério. Faltou dinheiro pra pagar. Não, mano, ele ficou em depressão um tempão, né? Então, ele virou artista plástico. A namorada dele se matou, né? Botou a culpa nele. Dele? Não, botou a culpa nele aí, sei lá, na carta de suicídio. Nossa. Mas enfim, falando de cinema, cara, falando ainda no audiovisual, eu vi ontem um documentário até antigo do Netflix chamado Shot in the Dark. Já viu isso? Shot in the Dark, tiro no escuro. Tiros na Broadway. Não, shot de gravação. Desculpe, não. O nome em português é Sangue, Câmera e Ação. Já vi. É os caras que ficam catando acidentes de trânsito. O que inspirou aquele filme do Abutre. Mas isso é verdade. Que não é com o Colin Farrell. Qual o nome daquele ator? Aquele cara é bom. Esqueci também, não vou lembrar. Mas ele é bom. Mas esse Abutre eu odiei esse filme, que o personagem é o anti-herói, você fica com raiva dele. Mas ele é péssimo. Esse documentário Jake Gyllenhaal. Esse documentário é o ator do Abutre. Eu sempre acho que é o Colin Farrell, mas não é. Mas é o ruim porque tem a sobrancelha grossa. Mas esse documentário do Netflix, Shot in the Dark, Sangue, Câmera e Ação, não é um documentário espetacular, mas é bem bacana
Pra tu ver como é que o nego se vira nos 30, né, mano? Porra, né? E os carrinhos dos caras? Ah, mas aquilo lá é merda, né? Ah, mas porra, mas explica um pouco aí pros caras Não, como que era a Shot in the rotina, Dark só é o pros caras seguinte, é entenderem. um documentário de 3 empresas, eu vou falar... Empresas, assim... Empresas produtoras que... É, sim, mas a empresa é o cara, né? Muitas ali é o próprio cara. Tem 3 empresas. É bom que são... As 3 empresas, cada uma é como se fosse um personagem. Tem uma empresa que chama RMG ou RGM, que são 3 irmãos. Tem uma outra empresa que chama Sound Labs. Loud Labs. E tem uma outra empresa que chama OnCine. Então são essas 3 empresas, elas Oncinha? OnCine, Entendi. Aí eles ficam rodando Ficam Los Angeles de madrugada. Rádio. Eles têm um carro que é uma central, que eles monitoram todas as frequências de rádio que você possa imaginar, bombeiro, polícia, enfim, tudo. Aqui tem, polícia... vende no Mercado Livre, não quem pode, se interessar. Não. Aí eu já te dou a dica então. Desde 2016 você não consegue mais escutar a frequência da polícia. Eu não gosto de escutar a frequência da polícia, não sabe que é legal de escutar a frequência do avião. Do avião é maneiro. Da torre de... Mas na torre tem até site que você acha, mas da polícia desde 2016 que você não consegue mais, que eles transformaram tudo em sinal digital. Você não consegue mais rastrear. Ainda bem, né? Porque o bandido rastreava, sabia tudo da polícia. Agora não tem como. Inclusive, se um bandido sequestrar um policial, tomar o rádio dele, eles desativam o rádio lá no sistema, para de receber. Antigamente o cara pegava esse talk-about da vida e entrava na frequência da polícia. Eu tinha maior medo que eu tinha um talk-about que eu via os caras da favela... Porra, falando, mas às vezes eu dava uma zoada, mas eu tinha maior medo. Esse cara vai me descobrir aqui, sei lá. Porra nenhuma. Sei mas lá, enfim, aí esses caras ficam rodando Los Angeles de madrugada, de umas 8 da noite até as 5 da manhã, procurando notícia. Eles vendem notícia para os canais de TV. Então, acidente, perseguição, incêndio. E aí eles ficam monitorando a faixa da polícia. Isso. Quando eles ouvem, eles tentam correr na frente pra pegar. Porque quem chegar primeiro... E é do caramba, sabe o que eu achei do caramba? Que eles editam no carro e mandam. E sobem o arquivo no carro. Carro. Isso aí, e vende, né? Liga pra emissora e negocia tudo. Olha, eu tenho o cara atravessando aqui. Olha só, eu tô aqui numa ocorrência aqui no bairro tal, na rua tal, acabou de ter um tiroteio aqui, eu tô subindo aí, olha teu e-mail aí que tá subindo aí pra você. E às vezes é uma coisa tola, assim. Às vezes é um carro passando na rua com o carro da polícia correndo atrás, já vale a imagem. Já vale. É porque tem uma regra, assim, perseguição, o cara fala isso lá no documentário. Pra você vender, tem que ter o carro passando. Você tem que ter a passagem do carro. Os dois ou um só? Os dois. Você tem que estar aqui. O que eles fazem? Eles sabem que tá tendo uma perseguição lá no início das Américas. Aí eles vão lá pra frente e ficam esperando o carro passar. Passou, aí já vai correndo e eles metem o pau no carro. Mete o pau. Mas aí você... Haja Waze, né, mano? Aí pra você chegar na frente. Não, mas é que eu fiquei impressionado. Você fica vendo assim, quais são as ocorrências lá, né, cara? Nada demais, né? Caralho. Subiu na calçada e bateu num poste. Aí o cara falou assim, tem um bairro lá que é no sul de Los Angeles, é muito perigoso, né? O cara falou assim, não, aqui tem muita guerra de gangue. Tem tiroteio aqui, gangue... Aí morre umzinho a cada... mas ele falou assim, mas isso aí ninguém se importa, então a noticiária não compra. Nossa, os caras quando se matam, ele falou assim, guerra de gangue a noticiária não compra, porque é bandido matando bandido, eles não querem saber. É igual aqui. Aí, vamos lá, vou dar o primeiro mito sobre a escravidão, tá? Mito? Mitos, porque tem mitos sobre a escravidão moderna. Escravidão é coisa do passado. Mentira. Apesar de ter raízes antigas na história, a escravidão existe ainda de muitas formas. Tráfico de seres humanos, servidão por pagar a dívidas, trabalho doméstico forçado são apenas alguns exemplos. Mas isso não significa que não seja inevitável. Pode ler devagar. Não, porque é muita coisa. Um esforço coordenado entre os governos e os ativistas ao redor do mundo pode contribuir para acabar com a escravidão moderna. Esse é o propósito do protocolo da OIT sobre trabalho forçado. Já te dou mais uma dica e mais um fato sobre a escravidão moderna. Aliás, vou dar outro logo, tá? Porque esse aqui é impactante. Você sabia que hoje existe mais pessoas em situação de escravidão do que em qualquer outro momento da história? Você sabia disso? Tem 25 milhões de crianças, mulheres e homens vivendo em situação de escravidão moderna. O que equivale a 3 em cada 1.000 pessoas em volta do mundo. Se todos vivessem em uma única cidade, ela estaria sendo uma das maiores cidades do mundo. Se todos os escravos que existem no mundo moderno. Mas segue daí, maninho. Não, agora eu vou te falar, mano. Lembra, agora falando do episódio 50, como é que o Matriz de Risco passou, como é que o tempo passou. Você lembra lá nos primeiros episódios do Matriz de Risco, lá nos primórdios do Matriz de Risco, eu comentei que o nosso grande amigo Elon Musk fumou um cigarro de maconha. Eu vi essa notícia por alto. Fala aí, fumou um cigarro de maconha no podcast, lembra disso? Lembro. Que ele tava gravando um podcast. Quanto custou? Mano, custou $5 milhões aos cidadãos americanos. Ah, é? É. Não foi dele, não? Não, sabe por quê? Não sai do bolso dele, não? Não, os cidadãos americanos pagaram... Que baseado. Mano, olha caro, só, maninho.
ele acendeu um baseado, ele tava num podcast. Queria vender um maço desse baseado aí, maninho. Não, mas o Alá era tranquilo, porque ele gravou o podcast na Califórnia, lá para maior de idade, em algumas situações, a maconha é legalizada, né? Acho que na Califórnia até... Como é que chama, né? Esportivamente, não? Como é que chama? É medicinal. Não, mas recreativo, Eu acho que lá até... Na Califórnia? É. Aí que aconteceu? Só que aconteceu, o Musk, ele presta serviço pro governo americano, ele tem um acordo lá com a NASA. Claro, ele presta serviço para todo mundo, Isso. Né? E a NASA e o governo federal dos Estados Unidos, ele tem uma política muito rígida antidrogas. Então, quando vazou essa coisa que ele tinha fumado a maconhazinha dele lá no podcast, a NASA conduziu uma análise de ambiente de trabalho lá do SpaceX, que é o foguete que ele tá alugando lá. Exatamente. E aí a NASA gastou $5 milhões para contratar uma empresa para fazer essa análise. E quem paga os custos da NASA é o governo americano com dinheiro do cidadão americano. Então, baseadinho do Elon Musk no podcast, custou $5 milhões ao povo americano, a Trumpland. Entendeu, maninho? Você vê que baseado, cara. Mas é engraçado. Você reparou que antigamente a gente chamava eles de americanos, né? Em algum momento, eu não sei qual... Agora eles são chamados de estadunidenses, né? Estadunidenses. Não chamando de norte-americano. Não, mas bota aí estadunidenses. E outra coisa, foi a mesma mudança de regra gramatical que mudou do... Lembra que falava assim, está correndo perigo de vida, risco de vida. É risco de morte. Agora é risco de morte, mas antigamente era risco de vida. Mas fazia sentido, é risco de perder a vida. Aí virou risco de vida, e como assim risco de vida? Aí agora é risco de morte. Tá correndo risco de morrer, né, maninho? E tem outra coisa também nessa regra aí, assim, você não pode falar, quando eu tô de acordo com você, a gente fala assim, meu pensamento vai de encontro com o seu, isso também tá errado, quem encontra é um de frente pro outro. E aí mudou-se, você não fala assim, meu pensamento está de encontro ao seu, meu pensamento está indo na mesma direção que o seu, entendeu? Que bizarro, hein? Pois então, falando em pensamento, a língua portuguesa é um código secreto. Falando em pensamento, maninho, eu vou te dar uma notícia então do pensamento. Você sabia que inventaram um dispositivo chamado Alter Ego? Meu Deus, eu conheço, eu tenho um que está sentado aqui do meu lado. Então, é justamente isso, você sabe o que quer dizer Alter Ego, né? É uma expressão latina. Né? Claro. O que quer dizer? É o Walter White do ego. O outro eu em latino, quer dizer. Claro, o outro eu. É o então, Walter esse Alter Ego é um aplicativo, é um device, já existe, tá? Não lembro o nome da empresa que o desenvolveu, mas se você procurar por ele aí, Alter Ego, o nome do cara é Arnav Kapoor. Ele ganhou um prêmio, inclusive, agora por ter desenvolvido isso. Enfim, esse Alter Ego é como se fosse um fone de ouvido que você bota aqui atrás do ouvido, mas ele... Vou comprar. Só que ele vem até o teu queixo, assim, mais ou menos. Que medo, mano. Só você pensar na palavra que ele... Duvido. Exatamente. Não faz. Exatamente. Não duvido. Você fala? Exatamente, você não precisa falar. Quando você pensa em falar, o cérebro envia sinal neuromuscular até as cordas vocais. E o Alter Ego ele intercepta esse... Que medo. Tô te falando sério. Então, tudo que você pensar, ele vai verbalizar. Mas é bom pra quem não fala, tem algum problema de fala, né? Então você pode conversar, ele é tipo um Google Now, um Alexa. Você pode pedir as coisas sem falar. Nossa, que medo, mano. Fala assim, você pensa assim, muda de canal, ele vai mudar de canal. Porra, maneiro, cara. Chama Alter Ego. Isso é engraçado que eu tava ouvindo uma música, até postei no meu... Cometi o equívoco de não botar aspas, mas eu acrescentei uma frase, enfim. Tava ouvindo uma música bem interessante, o nome da música é Abraço. E aí o cara fala mais ou menos uma coisa assim... a gente, tá falando do casal, né? Falando do abraço, ele fala assim, a gente se comunicava por telepatia. Hoje a gente se comunica por carta. Você botou isso no seu Instagram. Que só que eu acrescentei algumas coisas lá, mas, cara, é uma música muito maneira falar sobre o abraço, que o abraço que um dá no outro é tão forte que ela não sabe se é a paixão, se ele tá querendo matar ela. É verdade. Poesia pura. É uma música de uma banda chamada Medusa, que meu filho me apresentou. Muito bacana. Procure aí. Abraço do Medusa. É uma poesia. Que é a banda lá do Ceará, não é? Não sei. Você não falou que é a banda de rock do Ceará? Não, esse é outra história. Mais um mitozinho sobre o Pode tráfico falar, de escravo. gatinho. Vocês acham que os tráfico de o escravo moderno todo ele representa pelo tráfico sexual, mas não. A cada 5 escravos, apenas um é vítima de exploração sexual. A maior parte das vítimas de escravidão moderna trabalha em indústrias como agricultura, pesca, construção, confecção têxtil, mineração, serviços e trabalhos domésticos. Só a cada 5 escravos modernos é vítima de exploração sexual. Olha que loucura. Você falando de exploração sexual, então eu vou voltar no Coringa. Sabe por quê?
Tem uma cena lá que considero... Joker. Eu não considero a melhor cena do filme, eu acho a do banheiro a melhor, mas a cena dele na Pô, escadaria... Você tá falando pra caralho. Não, da a cena dele na escadaria escada. Maravilhosa, é icônica. Mas então, aí toca uma... Você icônica. sabe que música que toca na escadaria? Não, Vamos voltar não pra sei. trilha sonora. Aquela música Rock and Roll 2 do Gary Glitter. Não conheço. Gary Glitter, meu filho, é um cantor que está preso por pedofilia. O cara tem... Ah, que isso, bicho. Tem, Pô, que o absurdo. cara tem BO de pedofilia no mundo inteiro, cara. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Pô, Dinamarca. então ele é um pedófilo. É um pedófilo. comprovado. Criancinha de 10 anos, o cara... Nossa, E criticaram muito o filme por ter usado música dele, porque ele vai ganhar dinheiro. Ele vai ganhar dinheiro com o filme. O filme vai um blockbuster, já deve estar ganhando muito dinheiro. E criticaram muito por terem usado essa música. Que eu acho um absurdo também. Não merecia ser então usado essa ainda... música. Ele gosta de polêmica. Será que o cara botou sem saber? Dormiu, Não, o cara, tem muitas discotecário referências. Você dormiu. quer ver uma referência bizarra desse filme? Ah. O De Niro tá ali, né, cara? Pô, você vai contar o André. Não, por que o De Niro tá ali naquele filme? Por que o De Niro tá ali? Pô, Não. Que isso, mano? Quem que é o Coringa? Taxi Driver, mano. É mesmo, Com cara. certeza é o Taxi Driver. É isso. Eu fui ver O um Taxi filme... Driver é o mesmo punch do É Coringa. isso, cara. Ele tá ali por causa disso, cara. É isso aí, o brother. Taxi Driver, Só que o mano. Taxi Driver é herói. Não é vilão. Mais ou menos, Não, né? ele É é um herói. herói Ele com um salva... revólver na mão, né, mano? mas ele salva a Sim. menininha do tráfico, que aliás, Você sabe vai quem é dar aquela spoiler? menina? Porra, quem não viu... É. Quem não viu Taxi Driver, meu amigo, volta pra escola. Taxi Driver. Você sabe quem é a menininha que ele salva? Quem? A atriz? A Jodie Foster, cara. Cara, falando nisso, sabe que trailer que eu vi no... Criança, né? Sabe que trailer que eu vi no cinema quando eu fui ver o Coringa? Não. Vai ter um filme que é uma continuação. Não sei se é uma continuação, mas tem muitas. Eles voltam. É o Danny. Daniel Pimentinha? Não, do Iluminado, do Shine. Volta pro hotel. Tu não viu esse trailer, não? Não, eu não vi nem o Iluminado. Eu tenho medo de filme de terror, eu tenho que confessar. Eu não vejo filme de terror. Iluminado é bizarro. Eu não Pô, gosto. então como é que você viu o Jogador número 1? O Jogador número 1 é filme de terror, cara? O Jogador no número 1 é filme Porra, de dá um terror? soco na tua cara, hein? Jogador no filme número 1 do Spielberg é filme de terror? A sequência principal do filme é no filme Iluminado. Ah, vá. Tchau, gente. Vou terminar por aqui o podcast. Mas eu não vi o Iluminado. Porra, mano. cara, como é que você tá dando aula de porra? Mas eu não gosto de filme de terror, não, mano. cara, mas o Iluminado não é filme de terror, não, cara. não é? Não é Ah, aquele- você tá Ah, louco. caraca, o Iluminado, acho que eu vi, cara. Porra, o cara, a cena do machado abre a porta, não é esse? É. Ah, tá. Não sei, eu tava confundindo com, sabe, aquele que a mulher vira de cabeça assim, pelo ó. amor de Deus, você é Iluminado eu poltergeist. vi mais de 20 vezes. Aí, mas mesmo assim é muito Então, angustiante. Nossa, Danny é o Iluminado. garotinho do... Ai, que anda de bicicletinha naquele Isso, hotel tem um vazio, filme agora que vai porra. lançar, que eu não sei o nome, que eu vi o trailer no... Mano, só um Ele pouco, volta lá pra casa, mano, e as Ah, garotinhas cê é estão louco, lá. cê é louco. Ele Cê quer- leva a família... Ele... Você quer ver como é que o Iluminado é uma referência A casa na não, o minha hotel. vida? Inclusive, eu já quis ficar naquele hotel Eu tenho hospedado. uma foto imitando a foto do Que eu cara. que tirei. Não, foi eu que tirei da própria espelho da minha casa. Não, eu tirei você lá na janelinha da suíte uma vez, lembra, Isso, não? aquilo também. Mas eu tenho aquela foto da fresta, da cara amassada na fresta no meu Instagram. Eu fiz do banheiro da minha Porra, casa. Você falar que eu não vi Iluminado aí? Não, eu tava né, confundindo com aquele que a mulher gira o pescoço, cara. Você é Aquilo horrível. poltergeist. Não, é o Exorcista. Exorcista, Que a mulher é. vomita de já. Nossa, que filme eu vi uns pedaços. Nossa, nem dormi. Cara, vou te contar, posso mudar de Pô, Lé pra pode, Cré? claro. Aqui é estamos Eu, aqui pra agora, isso. né, que eu estava na minha licença paternidade, que Estava, não está. É, que tá acabando amanhã, né? Mas foi. Nasceu, graças a Deus. Bernard, com já muita falamos saúde, no episódio Bernard. 49. Muita Aí, mano, saúde eu tô pra ele. fazendo coisas que eu nunca fiz, né? Porque ficar à tarde em casa, né, cara? Você faz. Catar é aquele negócio de Kung Fu que o cara faz antes de... O que eu falei, catar? Tu falou catar. Não, ficar à tarde em casa. Ah, tá. Ficar à Você tarde, faz cara. coisas, eu nunca fiquei à tarde em casa dia de semana, né? Então você faz, você começa a ver. Nem na época que sua mãe botou você pra trabalhar no posto de... Não, no mas posto isso aí. Qual é o nome do cara do posto? Pascoal. Seu Pascoal? Saudoso seu Pascoal. Porra, descobri uma treta, não já contei isso aqui. né? Já. Aí o seguinte, cara, Como é que eu tava falando? Aí olha só, cara, que mundo pequeno, mano. Olha só que é a história que eu vou contar aqui bizarra. Lá no meu prédio tem a hidro e tem a sauna. Você já falou que não vai em hidro de prédio que é suja, né? Nossa, claro que é. Não, tá aqui não é muito Não. Tem que tomar um banho de álcool depois. Aí se liga, aí agora eu tô indo todo dia de tarde, eu desço, faço uma hidro, fico na hidro meia horinha, vou pra sauna, fico na sauna 15 minutos. Muito bom, né? Cara? bom, Eu cara. tenho preguiça de descer. Aqui É uma tem uma delícia, hidro. é. Aqui não é sujo porque não mora ninguém, né? Não, mas não Eu é acho suja que eu sou não, o eles único trocam que água sobe. uma vez por ano, eles Uma vez trocam por água. ano, né? Então, Bota cloro, né? não, deve botar cloro mesmo, não deve botar decantador, né? Mas a água tava até que tava Decantador limpinha. é aquele que joga bota a sujeira toda pra baixo e o Ela cara fica passa um sólida. aspirador. Ali não tem como botar, a não sei que o cara pega o aspirador por cima, mas enfim, vamos entrar num porra, né? Se falar de A gente tava de falando jacuzzi. de jacuzzi. Não, aí deixa eu te falar. Aí eu tô lá e eu tenho aquelas coisas. Uma vez eu fui a última vez que eu fui pros Estados Unidos, inclusive,
que vai fazer 1 ano agora, porque foi quando eu comprei essa mesa aqui pra gente gravar uma matriz de risco, então vai fazer 1 ano. Matriz de risco vai fazer 1 ano, então, no episódio 52. Aí eu tava numa Best Buy da vida e vi um fone em promoção Bluetooth, o fone pra ouvir na água. Fone Bluetooth pra você ouvir na água. Que maravilha. Miplow Flame. Eu só usei esse fone uma vez, por quê? Você comprou? Comprei, tava lá Claro, na Best qualquer coisa. Foi lá na Best Buy, tava lá, sei lá, 20. Vocês só não avisaram que usava só uma vez debaixo da água. Exatamente. Aí é o seguinte, aí eu botei e ele tem uma coisa do caramba, ele tem uma coisa, que foi o que eu mais gostei até do que a de usar debaixo da água. Ele tem uma espuma expansiva. Então sabe como é que é? Um fone que você bota dentro do ouvido. Aí quando molha... Não. Você bota dentro do ouvido, você tem que ficar segurando 10 segundos. Quando você tira o dedo, a espuminha do fone, ela toma forma do teu ouvido. Sela o teu ouvido. Ela é tipo uma gel. Aí o que eu fiz? Uma vez eu fui nadar na piscina. Primeiro que é burrice, porque não vai funcionar o Bluetooth debaixo da água. Aí eu fui mergulhar, quando eu voltei... Aí eu falei, caralho, aí quando eu fui ver... Quanto foi? IPX7, $40. Aí eu falei, porra, não é pra mergulhar. Não, é pra suar, pegar chuva. Pô, enfim. você é muito inteligente, parabéns. Não, e tipo assim, não ia burro mesmo, porque mesmo que fosse a prova d'água, como é que o Bluetooth vai entrar embaixo d'água? Não entra. Aí beleza, aí larguei pra lá e esse dia, larguei pra lá o fone. Esse dia eu falei, pô, agora que eu vou lá na Hidro, vou ver se esse fone tá funcionando. E tava funcionando, por que ele faz? Ele faz a mesma coisa que o celular quando molha, que ele fica um tempo desativado, ele para de funcionar um tempo. O fone voltou a funcionar. Olha só que história bizarra. Que loucura. Mas tu sabe que se você enfiar no arroz, essas coisas caem na água, o arroz tira umidade. Deixa eu falar aqui mais uma vez sobre esse tratado. Mas não acabei a história não, que a história é bizarra. Então não, segue daí, maninho. Maninho, é o seguinte, então eu vou falar aqui sobre esse tratado, né? Como você pode participar para ajudar a acabar com a escravidão no mundo, ou tentar diminuir. Entra no site lá, que é uma ONG. Entra no site lá, sitelá.com.br. Não, é o 50, né? 50 for Freedom, que é uma instituição não governamental. Assina lá a petição e ajuda essa ONG a tirar milhões de homens e mulheres e crianças da situação de escravidão. Como que o protocolo vai ajudar? É um protocolo. Os países tem que ter 50 países signatários, por enquanto tem 38 apenas. O protocolo pede que os países garantam e restabeleçam a situação das vítimas de escravidão moderna e também cria leis para protegê-las. Já existe um protocolo de trabalho forçado de 1930, mas não atinge ao trabalho forçado escravo moderno. São outras formas de trabalho escravo. Vai falar já como é que é. Não vou falar não. Já então entra lá no site, amiguinho. Vai lá, porque o Brasil tem 38 países que já assinaram e obviamente que o nosso paizinho aqui não assinou. Então você vai lá, assina a petição online no site que é 50, número 50, for Freedom, em inglês. Se você não sabe escrever, vá para maltaestudar.org e assine a petição online. Valeu, maninho. Então deixa eu te falar. Vamos tirar as pessoas dessa condição degradante, exploratória, absurda e surreal de existir gente trabalhando, mais escravos hoje do que na época do Brasil colônia. Aí deixa eu te contar a história bizarra, Achei mano. que você ia levar o anel em troca do boneco que eu roubei de você. Aí, mano, eu tô lá na Hidro, entrei na sauna do prédio, né, coisa que eu nunca faço em junho, e quando eu tô lá na sauna, entrou um cara lá na sauna, já tinha um cara lá na sauna. Aí eu, pô, boa tarde, tudo bom, papai, né? Teve que fazer aquela social, que eu tive que fazer aquela social, eu falei, aí, beleza, aí o cara foi aí, naquele papo todo, mora aqui há muito tempo, o cara, não, mora, não sei o que, bababá. Olha só, mano, a chance disso acontecer é ganhar na loteria. Conversando com... Nunca vi o cara, nem no condomínio nunca tinha visto o cara. Aquela coisa, né? Você não conhece nem o vizinho. Aí o cara, pô, beleza, papapá, tranquilo. Eu falei, tu é? Aí o cara, pô, vocês moram aqui, acontece? Aí não, o papo começou assim, pô, não vem muito na sala. Eu falei, tá, o cara sempre vai. Não, vem todo dia de tarde. Nossa, que saco. Aí eu falei, não, pô, eu não venho muito, tô começando a vir agora, não sei o quê. Tu mora aqui há quanto tempo? O cara, não, eu era de Minas Gerais, vim pra cá, mas... O cara falou assim, eu moro no Recreio. O cara falou assim, ó, história como é que chegou lá, mano. Olha que parada bizarra. Não, eu tô morando aqui no Recreio há pouco tempo, não sei o que, mas, pô, tô achando aqui, tô olhando aqui que aqui é meio violento. Aí eu falei, não, mas aqui onde a gente mora, né, porque a minha rua que eu moro é sem saída. Eu falei, mas aqui não tem nada não, porque é rua sem saída, sabe que bandido não rouba... Não é aquele lado do Recreio que é violento, é o outro. Não, mas ali não é violento porque é rua sem saída. Não, mas o bandido não entra em rua sem saída. Ali é quase... Aí o cara falou assim pra mim, é verdade, aqui é uma rua sem saída. Inclusive, outro dia o meu filho que tem 5 anos, o cara falou pra mim, mano. Outro dia, o meu filho, que tem 5 anos de idade, chegou da escola falando que aqui do lado tem uma fazenda de búfalo.
E eu falei pra ele que ele tava louco. Aí eu dei um Google, achei um vídeo de drone. Te juro por Deus, mano. Te juro pelos meus filhos. Achei um vídeo de um drone que realmente mostra aquilo lá tem uma fazenda de búfalo. Falei, meu irmão, esse vídeo é meu, cara. Você tá brincando. Eu falei, é meu, eu que fiz esse vídeo. O cara, caralho, mano. Qual é a chance disso acontecer, cara? Não, assim... Aí o cara, até vou mandar inclusive, ele escutar uma matriz de risco. aproveitando Esqueci o nome dele, ele é coach. Puta, é lógico, Ele né? é coach. Tava em casa durante o dia na sauna, não teve filho recentemente, só podia ser coach. Eu me perguntasse a profissão dele, ia dizer que era coach. Só não vou perguntar de quê. Vem cá, aproveitando aí aos ouvintes, eu ia mandar ele escutar uma matriz de risco, mas por causa disso, pode mandar, pô. Porra, legal. Olha só, queria aproveitar e falar para os nossos ouvintes que o André Brown tem esse hobby, é voar de drone. Isso. Mas não é voar de drone, o hobby dele é fazer imagens aéreas com o drone. Ele tem um canal lá, as imagens todas em 4K, cara. Muito são boas. imagens... Não precisa você se elogiar, não. Muito obrigado. Eu tô elogiando, não, tô elogiando o drone. Porra, você sabe dessa história? Deixa eu terminar de elogiar o teu trabalho, porque elogiar. É bom. Se fosse uma bosta, eu não elogiava. Pode elogiar. Porra, é muito maneiro o trabalho dele. Ele edita, ele coloriza. E é legal que a gente viu, eu acompanhei a evolução, os primeiros voos, a mão dele. Acho que eu fui o primeiro, o segundo voo dele. Eu fui com ele comprar o drone dele, o primeiro drone dele, que já tava no terceiro. Foi mesmo? Foi, pô. A gente foi. Você comprou no dia que a loja inaugurou, mano. Que tava aqui. Você me pegou aqui, a gente foi lá. A loja tava inaugurando. Eu vim voar um dia aqui, você desce com isso, tá muito alto. Ele foi voar aqui na rota dos helicópteros, mano. É maluco. Eu sei que a mão dele suava o primeiro voo dele. Aí eu fui vendo os vídeos. Cara, tem cada vídeo, bicho. Sensacional. Vale a pena. Agora o drone tá pago. Mas aonde é o endereço lá dos seus vídeos? O seu canal do YouTube? É só procurar no André Brown no YouTube. Mas deixa eu te falar. André Brown no YouTube. Por que eu ia elogiar o drone? Você sabe que tem uma história de um fotógrafo, um cara foi fazer um fotógrafo muito famoso, esqueci o nome dele, se você procurar você vai achar. Fotógrafo famoso, esqueci o nome dele. O cara tava fazendo nisso aí, ó, baseado no que você tá falando aí. O cara tava fazendo uma exposição beneficente, porque as pessoas falam errado, né? É beneficente, não é? Não, aí beneficente tá vendo? Mais ineficiente, né? É beneficente. Beneficente, é isso que eu falei. Não, mas você não fala beneficiente. Eu falo beneficente. Beneficente, exatamente. Isso. É claro, lógico, aprendi em Malta. Beneficente. Aliás, porque tem muita gente que fala beneficiente. Não, é beneficente. Beneficente, claro. Isso, não, mas tem muita gente que fala beneficente. Aliás, um abraço para Hélio Maurício, nosso ouvinte, nosso mentor, a inteligência por trás do matriz de risco. Mas então, aí teve um cara que estava fazendo uma exposição fotográfica do trabalho dele num evento beneficente. E aí chegou uma mulher, uma mulher da alta sociedade, como é que chama? Socialite, e falou assim pra ele, nossa, Vera Loyola. Tipo uma Vera Loyola, falou assim pra ele, nossa, suas fotos são lindas, sua máquina deve ser muito boa. Aí ele puxou um iPhone do bolso. Não, aí ele ficou quieto, engoliu, né, mano? Ela falou... tá, as fotos são boas como... O cara falou isso pra uma mulher, falou isso pra ele, nossa, cada foto linda, você deve ter uma máquina sensacional. É que nem um amigo meu que foi jantar na casa de uma mulher que fez mal comida pra ele e foi elogiar o alface. Não, aí essa mulher falou assim, olha, eu sou de uma ONG, essa sociedade falou, eu sou de uma ONG para as criancinhas, não sei o quê, você doaria uma foto sua pra gente leiloar pra ONG? Aí ele falou, lógico, sem problema nenhum, ainda foi gentil com a mulher. Ela falou, a gente vai fazer um jantar lá na minha casa, não sei o quê, você pode comparecer lá. Isso é no Brasil, não? Não, lá fora, é um fotógrafo famosíssimo, eu vi ele contar essa história aí num vídeo. Aí ele foi no jantar na casa da mulher, mano, mansão, né, lá em Beverly Hills, não sei o quê. Aí acabou o jantar, a mulher falou assim, e aí, o que você achou do jantar? Ele falou, ótimo, você deve ter um fogão maravilhoso. Aí que ela foi entender que não tinha nada a ver com o equipamento, né, mano? Que é arte, né? É isso, Por isso que você tava falando do drone, eu falei que o drone é muito bom. Por isso que eu até falei, podia ser o iPhone, achei até que o cara ia falar, não, fiz com a xereta, tequinha, lembra? Xereta? O que é xereta? Xereta era uma máquina que quando eu era moleque tinha. Aquela assim, né, que ela abria assim, né? Pro flash sair, né? Isso. É bom que tá todo mundo vendo você falar, mostra aí como é que é. Assim, né? E tinha xereta e tinha tequinha, você lembra a tequinha? Porra, tequinha, TechPix, cara. Vamos falar de coisa boa? TechPix, né? Vamos falar de TechPix, cara. Vendeu aliás, muito, um abraço muito. Abraço pra Carla Jaulina, um beijo pra Carla Jaulina, a mulher que popularizou a técnica do soco da nuca de André Brown. Isso, está nos altos do processo, né? Mano, é isso aí, muitas notícias, né? Posso ler outra notícia aqui? Pode, querido. Então vou ler uma notícia. Vou comentar, né?
Então vou ler para você. Sabe qual é a notícia que eu vou ler agora? Um Bitcoin Já? está a Eu tenho negócio pra contar no final do episódio, tá? R$3.936. Ou, se você achar melhor, está $8.109. Eu vou dizer pra vocês no final desse episódio os 50 títulos dos 50 episódios de Matriz de Risco. Vamos ver se você lembra, Zé Brown. Piloto lembro. Espacial, Mayday, Miss Sarajevo, Cão de Guerra, Terra Encantada, Condes Arqueduques, Joe 90, O Corvo do Futuro, A Vaca Kamikaze, Natal Sem Coca, Codex Lancaster, Fuck the Past, Kiss the Future, Som e Fúria com Marcel Klein, Volta ao Mundo em 45 Dias, Fred Flintstone, Má Educação, Barbária Ostentação, A Bunda da Rita, A Pessoa Mais Inteligente que eu conheço, Gustavo Godinho, Pão de Fome, 4 Rodas, Deep Web, O Louco, Jack Mothers, Plano de Carreira com Hélio Maurício, Será o Fim, Ao Vivo, Gig Economy, Taja Rosa com Renata Low, A Volta dos que Não Foram, Boas Práticas, Deus Ex Machina, Baleia de Fralda, Adoro Esse, Ok Google, Viagra Radioativo, Coach de Kitnet, Sensacional, Acredite Se Quiser, Coach. Enigma Bitcoin, Jornada do Herói, Sem Censura, Alibaba no Deserto de Monjave, a história que o André atravessou o deserto sozinho no Atlântico, Caio Castro 1 e 2, Sampa Trip também do André Brown, A Sala de Cinema, Eunice, minha funcionária maravilhosa, Ninguém Explica Deus, Cowboy Eunice aqui, do Brown ao Papo em 7 Passos, Matriz em Rio, e o de hoje, que a gente ainda não sabe o episódio, Andrezão. Hoje vai ser Joker. Não, 50 anos de Joker, sei lá. Foi isso, André. A gente fez esses 49 episódios, lembro do primeiro, Piloto Espacial, e lembro muito do 10º, que eu amo, que eu sempre digo pra ouvir o 10º. Volta ao Mundo. Na época que o 10º era novidade, que é o Natal Sem Coca. Natal Sem Cara, Coca. Natal do ano passado, Natal Sem Natal Coca. Sem Coca. Sabe quem participou do Natal Sem Coca? Não. Augusto Lana. É verdade. Que eu ligo lá no Zé Madruga, não? Como é que Você é? perguntar um negócio pra ele, você alô Madruga, perguntar da Madruga. Coca, da Pepsi, cara. Natal Sem Coca é um dos melhores, eu acho. É isso aí, mano. É o que eu recomendo pra galera Então ouvir. é isso, até o próximo. Então vou falar aqui. Já que lembrando que o episódio especial mesmo vai ser o 52, que a gente faz um ano de Matriz de Risco. Sabe onde é que a nossa audiência está crescendo muito, isso, Barbá? fala aí, chuta aí. Jacarta, na Indonésia. Então Mentira, você que está nos ouvindo... deve ter muito escravo em Jacarta na Indonésia. Se Gente, você não assina aí estiver a nos petição. escutando em 50 for Jacarta, na freedom. Indonésia, dá um alô aí. Quem mais? Fala outras das cidades aí. Cidades bizarras do Brasil não tem nenhuma dessa vez? Não. Então é isso aí, gente. Jacarta, Indonésia, manda um alô aí, valeu? Valeu. Tem uma cidade muito bizarra do Brasil que a audiência é boa também. Rio de Janeiro. Brasília. Brasília, eu tive lá, eu sei porquê, mano. Eu tive lá com uma galera. E você divulgou? Não, mas gente, fui com uma equipe gigante que todos são ouvintes do Matriz de Risco, então provavelmente baixaram os episódios lá e deu um up em Brasília, cidade horrível. Não vou falar que é horrível, porque tem gente que mora lá e gosta. A gente tá com muita audiência no Japão, Polônia, Alemanha, Polônia é novidade. Reino Unido, Polônia é novidade. Indonésia, que mais aqui? Estados Unidos, Polônia é Canadá. novidade. O que é isso aqui? Japão já falei, né? É isso aí, maninho. Então até o próximo Matriz de Risco, episódio 51. Fui! Tchau! Fui. Foi eu que falo, você fala... Eu falo... Valeu, maninho! Fui! Tava aí, né, maninho? Como falamos do nosso grande mentor Hélio Maurício, Dr. Hélio Maurício, PhD em desenvolvimento de talentos. Oi? Fala, Barbara. Tu não vai botar aquele áudio que ele tá me zoando, não, né? A consultoria de Hélio Maurício. Não bota ele me zoando, não. Bota ele falando. Aí, André, bom Porra, dia. já sei. Vamos lá. Hoje eu ouvi o podcast de vocês, maravilhoso. Harmônico, leve, engraçado. E o ponto alto foi o fechamento. Que é isso? Vá. Eu tô na dúvida. Você que cantou ou foi o Frog que cantou? Meu Deus do céu. Eu quase tropecei no meio da minha corrida de tanto rir. Que coisa horrorosa. Quem salvou a banda foi o André, hein? André, pelo menos sabia a letra. De você. Aí ele tá Agora valendo, você só ria e fazia frog. Nossa Senhora. Que beleza, hein? Encerraram bem.
Um beijo a todos. Beijo, Hélio. Valeu, obrigado. grande Hélio. É maravilhoso. Hélio, Rony, Todo André mundo. Godinho, todo mundo ouve nossos A gente podcasts. vai juntar todo mundo pra gravar. Um vai chamar We Are the Champions. Ou não, We Are the Champions, não. We Are the World. E o We Are the World, que é o 52, Isso. Dona Marlúcia, Eunice. Vamos juntar todo mundo se o Marcel não der pra trás. É, se eu não der pra trás, né? Valeu, maninho! Fui! O Ministério do MDR adverte. Esse podcast é indicado para pessoas que querem relaxar se divertindo, ouvindo dicas, informações, curiosidades em pílulas de experiência e sabedoria, com muito e bom conteúdo. Os links dos temas podem estar no site, mas lembre-se, uma atriz de risco não se compromete com a verdade, e sim com a realidade. É apenas um bate-papo delicioso, contando muito de tudo e tudo de muito pouco.